Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Fátima Guerra. Ela é economista e técnica do DIEESE, em Minas Gerais. E hoje ela vai falar com a gente sobre uma coisa que, a princípio, você pode não estar entendendo, que é a privatização dos Correios. Então, hoje a gente vai entender o que é privatização, o que são os Correios e o que essa coisa junta vai significar para você aí de casa. Fátima, muitíssimo agradecida por despender tempo do seu dia para gravar com a gente. Olá, Carla. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão me concedendo de estar participando desse programa, né, para falar desse assunto tão importante da conjuntura nacional nesse momento e com impactos tão preocupantes para a população em geral. Maravilha. Vamos para o básico, que muitas das vezes a gente não consegue entender o começo de tudo, que é, afinal de contas, o que é uma privatização? Olha, privatização, assim, tentando ser de uma linguagem assim, bem simples, é quando o Estado vende para a iniciativa privada um patrimônio público e perde o controle sobre a gestão dessa empresa, né? Às vezes o Estado mantém uma parte de participação, mas também pode acontecer de vender todo o patrimônio, né? Então, isso que a gente diz de privatizar. Às vezes as pessoas privatizar é sinônimo de desestatizar também. Mas existem formas de desestatizar em que você mantém o controle sobre a empresa e você só aumenta o espaço de participação da iniciativa privada no negócio, fazendo parcerias com o Estado, mas o Estado controla, mantém o controle sobre o capital da empresa, né? Quando a gente usa privatizar, você está abrindo mão do controle. Perfeito. E aí eu queria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, qual é a finalidade real de uma privatização? Olha, segundo os defensores, né, da privatização, que é um resgate já até de uma proposta que a gente já viveu no país lá na década de 90 e agora está sendo retomada, né? Privatiza-se por quê? Porque é uma forma do Estado obter recursos para honrar sua dívida, diminuir seu endividamento, fazer o ajuste fiscal, né, porque o Estado está endividado, atrair investimentos estrangeiros para investir na compra de patrimônio no país, e também porque, supostamente, o Estado ele é um empresário mais ineficiente do que o setor privado, né? Então, as estatais seriam mal geridas, ineficientes. Mas essas são alegações de quem é super a favor da privatização. Exatamente, que é a visão majoritária no país agora, e, como eu disse, resgatando uma visão. As privatizações no Brasil, geralmente, aconteceram todas elas com essa justificativa, né, que eu estou colocando. É um pouco desse papo do Estado menor? Sim, né? Na verdade, é uma ponta desse projeto de redução do tamanho do Estado na economia, uma visão de que o Estado ele não deve estar no setor produtivo, né? O Estado deve atuar só na segurança pública, nos serviços essenciais básicos, saúde, educação, e mesmo assim, entre aspas, né, porque há também um projeto muito grande de
privatizar a saúde e a educação. Privatizar o Então, é SUS. reduzir mesmo, reduzir o tamanho do Estado e tornar até os direitos sociais mercadorias como as outras que são produzidas, né? Perfeito. E aí, entendendo que privatização é vender esta coisa que é do governo, da nação, do país, para alguém que é privado, que é uma empresa. Legal. Isso, que tem o objetivo de lucro. De lucro, né? Porque não é errado a empresa, o empresário, o setor privado querer ter lucro. Longe disso. Mas o fato dele querer ter lucro vai impactar no que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, pode falar. Eu só queria falar que privatizar desconsiderar, muitas vezes, a importância da empresa estatal como instrumento de política pública do país. Por que as empresas são estatais? Por que elas são importantes? Porque tem investimentos que são feitos de longo prazo, por exemplo, explorar petróleo no mar profundo, né? O retorno desse investimento é muito demorado, de longo prazo. A iniciativa privada não vai fazer isso. Né? Investir em ciência e tecnologia, retorno muito de longo prazo. Né? Prestar serviços de interesse da coletividade que muitas vezes dão prejuízo, não dão lucro, porque para atender todo mundo, áreas carentes, áreas de população mais pobre, longe, distantes, como faz o Correio, às vezes a empresa atua com prejuízo, né? Então, o Estado é capaz de fazer isso, absorve isso. E essa questão é muito real. Eu vou fazer um comentáriozinho breve a respeito de Correio e social. Quando eu era criança, adolescente, eu escrevia cartas para minha avó, no interior de Minas, numa cidadezinha que se chama Tombos. E aí, eu escrevia sempre para minha avó, porque ela não tinha telefone, não era prático, não tinha como falar com a minha avó, além de carta. E aí, eu pagava a própria carta. Por quê? Porque tinha uma coisa que eu não sei mais se existe, assumo não saber nesse momento, que era a carta social. Eu tinha que escrever no envelope, assim, carta social, embaixo. Só podia mandar até, no máximo, uma carta por dia, com o nome do remetente, que era o meu nome, enviando para minha avó. E lá nos idos de 1990 e poucos, que era quando eu escrevia muito para minha avó, e tal, custava 1 centavo. Já não valia a pena, quando privatizar o correio, não vai rolar essa carta social. Exatamente. Dentre outras muitas coisas, que me lembra as pilhas e pilhas de cartas que eu ainda tenho, que a minha avó mandava de volta, e era uma trabalhadora rural, então não ia ter dinheiro para pagar o preço de uma carta padrão, mas ela mandava com a carta social, e a gente construiu uma história familiar em cima disso, que é uma ação do Correio. Mas vamos continuar. Isso só foi possível porque é uma empresa pública que presta um serviço subsidiado. Né? Exatamente. E aí, Fátima, queria que você, na outra ponta, explicasse rapidamente o que é o Correio, há quanto tempo existe, ela sempre foi uma empresa do governo? O Correio é a forma como ficou popularmente conhecida a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? A ECT. Essa empresa ela existe desde 1969. Ela foi criada no final da década de 60, né? Mas o serviço postal, o serviço de correio, já existe no Brasil desde a época do Brasil colônia, né? A famosa carta de Pero Vaz de Caminha lá para Portugal, chegando em terras brasileiras, é colocada na história como um dos primeiros serviços postais que ocorreram no Brasil. Aí depois, 100 anos depois, criaram o chamado Correio Mor, e no início da década de 30, esse Correio Mor aí juntou com o serviço de telégrafos
virou um serviço de correio e, no final da década de 60, criou a empresa de Correios e Telégrafos. Ou seja, sempre foi um serviço ligado ao serviço público, né? Ligado ao Estado. A empresa de Correios e Telégrafos nasceu como uma estatal vinculada ao Ministério das Comunicações. E ela sempre foi, então, uma empresa do governo. Ela não é só uma empresa do governo, ela é uma empresa 100% pública. É uma empresa diferente da Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem ações no mercado. Então, a iniciativa privada participa, compra, né? Os investidores compram ações da Petrobras. O governo mantém o controle, mas ela é uma empresa que a gente chama de economia mista, no jargão econômico, né? Perfeito. Mas o Correio não é assim, ela é 100% pública, ela é toda do governo, ela é toda da União. Né? O que a gente percebe quando fala de Correios, e aí eu também percebo, e talvez o nosso telespectador lá de casa também, é que essa fala de privatização dos Correios vem junto com a fala de que os Correios perderam espaço para empresas privadas no setor de entregas. Isso é uma alegação real? E se é, por que isso ocorreu? Não, na verdade, é o seguinte, existe uma lei dos anos 70, 1978, que é tida como marco regulatório do setor de Correios, e que depois veio a Constituição Federal e disse que o Estado, a União, era responsável por manter o Serviço Nacional de Correios e Telégrafos. Né? E essa lei, ela estabelecia que é monopólio, que é direito exclusivo da empresa de Correios e Telégrafo prestar serviços de correspondência, cartas, telegramas, malotes, esses produtos. Então, esses produtos postais, esses serviços postais de correspondências, carta, malotes, telegramas, são serviços onde o Estado é controlador, monopolista, são de disputa exclusiva. Mas, nos serviços de encomendas, nunca houve o monopólio do Estado. Não é que ele foi perdendo, não, ele nunca existiu. Então, desde a Constituição de 88, quando veio a promulgação da Constituição, empresas privadas de distribuição foram sendo criadas no país, autorizadas pela legislação, não foi por perda de espaço do correio, por ineficiência, foi porque a legislação autorizou que elas explorassem ao lado da empresa Correios, da empresa estatal, o mercado de encomendas. Nesse mercado não há monopólio estatal, ele é um mercado onde as empresas privadas disputam. Então, essa é a lógica. Então, é uma coisa que, desde lá da Constituição, vem acontecendo. A questão é que o Correio também atua nesse segmento de encomendas. E ele é uma empresa, como é uma empresa que tem capilaridade no país inteiro, ele está em todos os municípios do país, nos 5.600 e tantos municípios, e ele tem imunidade tributária, porque é uma empresa do Estado, e ele atua dessa forma, como eu falei, assumindo o atendimento nessas regiões, ele tem muito mais capacidade de atuar nesse mercado do que as empresas privadas, que elas escolhem as regiões onde elas têm lucro. Né? Perfeito. E mas aí vem a minha grande questão a respeito do tema privatização dos Correios. Entendemos a partir da sua fala que a privatização não é uma coisa interessante. Percebemos o valor dos Correios. E aí eu quero entender quais são as alegações para a privatização dos Correios. Olha, segundo o governo, os Correios devem ser privatizados porque eles estão numa situação financeira muito precária, e essa situação financeira precária, uma despesa muito elevada
perante as receitas que ele gera, poderia ser um risco potencial para as contas do governo, porque vai chegar um momento em que o governo vai ter que pegar recursos do Tesouro, né, do orçamento público, para colocar nos Correios. Né? Esse é um argumento. Certo. Outro argumento é que os Correios não teriam condições de investir o suficiente para poder se manter atualizado tecnologicamente, prestando serviço de qualidade, porque o setor está passando por mudanças tecnológicas muito profundas, né, com a tecnologia, as novas tecnologias de comunicação, informatização. Então, ele está perdendo competitividade e qualidade. E depois, porque a experiência internacional mostraria a superioridade do sistema privado. Então, essas são as alegações do governo. Mas não são esses os dados que nós temos. Né? Assim, no Diese, a gente fez uma pesquisa, publicou uma nota técnica, onde a gente traz dados para mostrar que esses argumentos não são bem assim. É uma empresa que nunca dependeu do Tesouro, é uma empresa que se mantém com base nas suas receitas, né? Uma empresa que teve uma lucratividade muito grande nos últimos 20 anos, ela só apresentou prejuízo nos anos em que a economia brasileira também esteve em recessão, né? Ela só não investiu mais porque gerou dividendos que o governo se apropriou, porque ele é o dono da empresa, né? E mais, as experiências internacionais mostram que nos países mais populosos, como o Brasil, os países com maior área territorial, como o Brasil, países com maiores riquezas, né, o maior PIB, como o Brasil, em todos esses países dos que nós pesquisamos, existe pelo menos uma agência estatal prestando os serviços postais universais, os básicos. Né? Em nenhum desses países o Estado abriu mão totalmente de prestar serviços essenciais postais para a população, como é a proposta que o governo está trazendo para nós agora. Certo. Então, o Diese, por meio de pesquisas, lembrando que o Diese é um departamento intersindical que rigorosamente não tem nenhuma ligação com o governo, então o governo pode ser de esquerda, de direita, ou de qualquer outro lado que a gente possa criar, de cima ou de baixo. Sempre vai ser um instituto de pesquisa que preza pelo que está falando, não é à toa que é utilizado em todas as questões para dizer o preço da cesta básica e dentre outras tantas falas e tal, consegue comprovar por meio de pesquisa, e aí a gente vai falar de pesquisa científica, porque a economia também é uma ciência, e a gente está tão acostumado a falar que pesquisa científica é só por causa da vacina. Não, estamos falando de métodos científicos de pesquisa, que esse papo que o governo está dizendo, na verdade, não está embasado numa verdade. É isso? É isso, né? Nós temos uma nota técnica que está disponível para quem quiser ler no nosso site. Depois, no final, eu deixo os meus contatos, né? E vocês podem ver lá esse trabalho que a gente fez, é disponível ao público. Certo. A partir da pesquisa de vocês, do Diese, eu queria entender de forma mais tangível possível para o nosso telespectador de casa, assim, quais são os prejuízos reais e diretos para os trabalhadores de uma forma geral, sociedade. O que vai acontecer? Vocês vão mandar uma carta, ela vai ficar muito mais cara? Qual é essa sensação? Olha, um dos possíveis impactos da privatização vai ser o encarecimento dos serviços, né? Porque o governo define que vai regular os preços desses serviços essenciais, básicos, de carta e tal. Só que o conceito de carta, na proposta, ele fica muito reduzido, é só aquela carta simples registrada. A que eu mandava para minha avó. Hoje, carta inclui boletos bancários, inclui cobranças, inclui transporte de valores. Carta é uma coisa mais abrangente, né, que o Correio presta. Então, esses serviços que você
que todos nós usamos, eles vão encarecer com certeza. As encomendas, né? Eu tenho falado muito a respeito, assim, que não é só o cidadão comum que vai ser impactado. Os Correios é um instrumento muito importante para as pequenas e médias empresas, os empreendedores, que o governo tanto tem estimulado, né? Por quê? Porque é através dos Correios que essas pessoas que têm pequenos empreendimentos mandam as suas mercadorias para o país inteiro. Sim. E a preços justos, né? Que são competitivos para manter a lucratividade dos seus negócios, né, que são seus pequenos empreendimentos. Então, a gente está vendo vários depoimentos de pequenos e médios empresários preocupados com a sustentabilidade dos seus empreendimentos daqui para frente, porque a iniciativa privada ela não tem esse compromisso de ter manter preços módicos, né, preços justos, Sim. que é uma possibilidade que o Estado só pode fazer. Né? Então, esse é uma coisa. Outro prejuízo, como ficarão as regiões mais longínquas do país, né, no atendimento. Hoje, o Correio é a única instituição no país que tem presença em todos os municípios do país. Né? Eu me lembro até algum tempo atrás, havia Banco do Brasil. Mas não é mais assim. Não tem então, mais o Correio o banco não está, mas o Correio está. E, obviamente, o Correio atua na maioria desses lugares com prejuízo. Por quê? Sim. Exatamente porque é estatal. Né? O Estado ele assume, porque é papel da empresa estatal prestar serviços de interesse coletivo. A principal motivação de uma empresa pública não é gerar lucro. Ela tem que ser bem gerida, ela não pode estar sujeita a influências políticas, à corrupção. Isso, óbvio, tem que ser combatido sempre, mas isso não significa que, para poder não haver corrupção e haver má gestão, tem que ser uma empresa gerida pela iniciativa privada, porque a gente vê até nos casos de corrupção que existiram no país recentemente, por trás estavam grandes empreiteiros, empresas privadas, não eram empresas estatais. Não né? é um pressuposto que... Então, não é um pressuposto... Exatamente, a relação corrupção e empresa estatal, ela não necessariamente, dá-se o exemplo da Petrobras, mas nós podemos falar das empreiteiras. A mesma coisa a eficiência, né? Ineficiência e empresa estatal não necessariamente é a mesma coisa, porque podemos dar o exemplo da Vale, que foi uma empresa privatizada. Em termos de lucratividade, ela é uma empresa muito eficiente, mas em termos de prestação de serviços de interesse coletivo, a questão ambiental, da segurança pública. Eu estou aqui em Minas Gerais, né? Brumadinho fica aqui pertinho de BH, então eu sou de um estado onde a mineração, sou testemunha da destruição ambiental e de vidas. Então, a gente precisa qualificar esse debate, né? As coisas não são assim tão simples, né? A gente precisa problematizar. Precisamos. E aí, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo, e eu acho que com uma compreensão muito mais assertiva a respeito dessa questão, tanto para mim como para os nossos telespectadores aqui do programa Trabalhador em Foco, eu queria entender o que a gente pode fazer, o que eu, cidadã, posso fazer, o que o meu telespectador pode fazer diante dessa questão. Porque a gente conseguiu entender que isso não é legal. E o que a gente faz agora? Olha, eu acho que a iniciativa desse programa de vocês já é uma grande iniciativa, né? Juntar vários sindicatos para financiar um programa que tem essa pauta e que traz para o ouvinte, né? Para quem está assistindo o programa de vocês, essa conversa. Eu acho que isso aí você já está fazendo um grande papel, né? Eu quero até parabenizar você e os sindicatos que estão mantendo esse programa. Mas a gente precisa se informar, né? Se informar, tentar
geralmente tem sido bloqueado na grande mídia o contraponto, né? Não vai ser nos grandes jornais, nas grandes TVs, que você vai ver o contraponto, a outra visão. Sim. Né? Porque a gente, para tomar um posicionamento, a gente precisa ver todos os lados. Você precisa ouvir quem é contra, quem é a favor, você precisa se informar, consultar. Então, assim, é importante acompanhar outras fontes de estudos, como o DIEESE, né, institutos ligados mais próximo da realidade do trabalhador, e ver o que essas pessoas estão falando, né? O que está sendo dito. Por quê? Porque tem muita coisa que não é falada nesses espaços, né? Por exemplo, por que na verdade está sendo privatizado? Se a empresa é lucrativa, se ela não depende do Estado, se as experiências internacionais não legitimam 100%. Por quê? Porque, na verdade, o segmento de encomendas está crescendo muito no mundo todo. Ele vai se tornar um grande negócio, muito lucrativo, com essa coisa do comércio eletrônico. Sim, que cresce. Então, esse é um mercado onde a potencialidade das empresas de realizar lucro é muito grande. Então, o que move a privatização, na verdade, não são os problemas do Correio, na verdade, são as vantagens do Correio. Está todo mundo de olho nesse mercado. E alguém está ganhando com isso. Exatamente. Não é o trabalhador. Não é o trabalhador. Não é o cidadão. Muito menos o trabalhador do Correio também, que vai ser muito prejudicado, porque a gente sabe que nas privatizações há enxugamento de pessoal, há demissão, e aqueles que ficam também ficam em situações muito precárias, porque perdem os benefícios, os salários conquistados, tendem a ter contratos mais flexibilizados, com menores salários, enfim. Então, a gente fica muito preocupado, porque é uma empresa que é uma empregadora muito grande no país, né? São quase 100 mil trabalhadores diretos empregados, a maioria deles trabalhadores do Correio mesmo. Então, a gente tem muita preocupação com os impactos para a população e para os trabalhadores dos Correios. Maravilha. Fátima, queria te agradecer por tudo que você esclareceu para a gente nesse programa. Saiba que eu vou entrar em contato de novo com você para a gente falar de outras coisas, para a gente continuar levando informação de qualidade para o nosso telespectador, que é uma das coisas que eu tenho o maior prazer em estar aqui à frente, a cara do Trabalhador em Foco sou eu, mas, na verdade, para mim é um imenso prazer a oportunidade que o movimento sindical me dá de desconstruir esse discurso tão bem projetado, tão bem organizado, para achar que é super legal privatizar o Correio, e aí a gente vem aqui para poder dizer que não é bem assim, e que, mais uma vez, o trabalhador, o cidadão, está, de alguma forma, sendo diretamente prejudicado. Então, obrigada, foi um imenso prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Entrem lá no site do DIEESE, www.diese.org.br, nota técnica 260. Maravilha. E leiam. Maravilha. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Carla. Você aí de casa, muitíssimo agradecida por ter ficado com a gente. Espero que esse bate-papo tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. E a gente se vê em breve num novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.